Estou fechando uma série falando sobre nova criatura. Olha para quem está do seu lado e fala: criatura de Deus. Da mesma forma como Deus criou o mundo inteiro, amém, amados? Com a palavra e colocou as suas mãos, amém? Lá na criação, mas a primeira criação caiu, se afastou de Deus, não teve como isso acontecer. Deus no Novo Testamento refaz a história, criando tudo novo através da sua palavra, só que agora é a palavra que se fez carne. É o verbo que habitou entre nós. Posso falar, amém? Jesus Cristo. Jesus Cristo inicia a etapa da nova criatura, um ser que, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que habita nele, lavado pelo próprio sangue do Cordeiro, que é um sangue que não tem mais pecado, não tem problema, gera pessoas novas em Cristo Jesus. Amém, amados? Aí a Bíblia enfatiza que nós não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em mim, Como diz o Fernandinho, aleluia. Tem uma música que fala: Cristo vive em mim, aleluia. Para quem não tem cambiado. Mas ok, falei diversas coisas sobre a nova criatura. Começa com nós abrindo mão das nossas vidas, porque a palavra de Deus diz assim: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, como o Alan falou algumas vezes aqui, enfatizou, já introduzindo até essas coisas, Deus te fez ser uma pessoa perfeita, linda, bonita, inteligente. Olha para quem está sabe, fala isso aí, dá para saber olhando. Mas por dentro também, que se aceita, que se ama. Quem faz amém? Que não tem frustrações, que não vive acusado, que não vive com opressão, que não vive com medo, com vergonha, porque o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Ele começa uma limpeza, um transformar. Mas muitas vezes nós, se nós entramos num ambiente apenas de religião, não temos esse relacionamento com Deus e com o Espírito, é muito provável que a gente não vai viver da forma como a gente deveria. Se a gente receber a palavra só na nossa mente, como eu quero falar uma coisa hoje, fechando com a nova criatura, que hoje eu quero apresentar o grande inimigo da nova criatura, amém, amados? Que é a cultura, que eu estou falando de há três cultos, Eu falei no primeiro culto sobre cultura e falei algumas coisas sobre cultura. Eu falei no último culto, que foi um culto delicioso. Quem estava domingo passado? Falei sobre distrações, depois falei sobre a cultura desse mundo. Eu falei no outro, falei sobre cultura mesmo, Falando os itens da cultura, mas eu enfatizei no último culto o vitimismo, Até falei no último culto, vocês não estavam falar aqui, eu falei, vamos adotar a regra VVV. Sabe o que é VVV? Vai vitimizar, varão? Ou vai vitimizar, varão? O que eu compartilhei, quando a gente se faz vítima, a gente tem que apresentar um inimigo. E a Bíblia fala que a gente não tem inimigo nenhum, porque nós amamos até os nossos inimigos. A nova criatura é assim, Nós temos um adversário, mas também já está derrotado. A Bíblia fala que ele está sentado com Cristo nos lugares celestiais e ele está debaixo dos meus pés. Amém? Então vamos começar a pregação de hoje. Não vou falar de vitimismo, tem lá a pregação no YouTube, vale a pena você assistir, foi uma bênção, Pude falar tudo que eu queria. Foi assim, foi aqueles cultos deliciosos. Só filmou um ainda, Com dois eu falei. Na internet você fala umas coisas, eles tiram. Já recebi alertas do meu YouTube. Então a gente vai evitar. Vamos lá? Vai. Texto base de toda essa série de ministrações de nova criatura. Lê comigo Romanos 12:2. 1, 2, 3. E não vos. Mas. Então, Paulo começa a falar aos romanos. O Império Romano foi um dos últimos impérios poderosíssimos que ainda impera no campo espiritual, se a gente for avaliar bem, em muitas coisas. Mas todo o império tem algumas características, algumas coisas que ele nos molda. Amém, amados? Nos molda. Na nossa cultura também temos. Nós somos muito influenciados pela cultura e diversas coisas. E aqui o que o Senhor está falando é: e não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, desse século, dessa cultura, mas transformáveis pela renovação da vossa, para que podeis experimentar. Principalmente nesse período em que a gente está fixando doutrina, fixando algumas coisas para nós como igreja da fazenda, A igreja da fazenda tem 9 meses, vai fazer. Então, eu tenho focado muito em sermos nova criatura. Quem pode dizer amém? Eu confesso, eu avanço e eu vou. Eu comentei no último culto algo bem importante. Davi, ele fala assim, uma coisa de Davi todo mundo sabe.
Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na tua casa e contemplar na beleza da sua santidade. Agora, Paulo fala uma coisa também. Ele fala, uma coisa eu faço. Para Paulo falar uma coisa ele faz, sabe o que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de... Então, eu fechei o culto passado falando isso. Paulo não ficava se vitimizando. Imagine o Paulo que matou gente, prendeu gente, se ele ficasse, mas aquele dia eu matei o fulano, mas eu acabei com aquela família que eu prendi gente, mas eu persegui a igreja. Não, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, porque eu sou nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Essa tem que ser a nossa mentalidade sempre. Posso ouvir um amém? Amém? Como diz o ditado, quem vive de passado é museu. Mas a Bíblia fala assim, nós somos geração eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos feitos para governar. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Sobre as nossas vidas mesmo, ter domínio próprio, é a última parte do fruto do Espírito, que é a temperança. Mas por que você está falando isso, pastor? Se eu governo, eu tenho autoridade, eu posso esquecer as coisas que ficaram para trás, eu posso seguir com a minha vida, não preciso ficar sofrendo. Amém, amados? Sendo atacado. Temos que entender isso em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala, você não é só uma pessoa bonita. Fala, o Espírito Santo já habita aí dentro. Pastor, estou vindo hoje pela primeira vez na igreja, mas por isso que eu fiz a oração antes, já para garantir, porque o que eu vou pregar hoje, se eu não fizer a oração, vai atrapalhar. Eu vou ser rápido na pregação, posso? Então tá, se você não for nova criatura, você não vai experimentar, se você não mudar o seu modo de pensar e você se conformar no padrão do mundo, você não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E infelizmente, muitas vezes na igreja, a gente vê pessoas com a mesma vida, com as coisas, com o Espírito ali, mas que nunca experimentam as coisas que Deus tem. Porque a vontade de Deus, olha qual que é a vontade de Deus, é agradável, boa e perfeita. Quando eu mudo o meu modo de pensar. Quando eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Que essas leves e momentâneas tribulações não vão me atrapalhar, não pode se comparar às coisas do futuro. E aí eu falei um pouco sobre cultura, trazendo uma série antiga quando eu falei sobre impérios, e mostrei como a cultura influencia. Vai lá, por favor. Arthur. Ótimo. O Império Babilônico, que a Babel mistura, que era muito forte em termos de cultura, né? Quando você vai avaliar, fazer pesquisa, você vai entender a influência que eles tiveram e como eles dominaram o povo judeu. Eles usaram uma forma para dominar o povo. O que eles fizeram para dominar o povo? Leia comigo lá. Então o rei falou assim, vamos levar cativo aquele povo lá que era o povo de Deus, né? O Deus deles já entregou ele nas nossas mãos. Vamos pegar. Quem que nós vamos pegar? O que nós vamos fazer? Vamos ler juntos. Amém, amados? Deixa eu orar antes. Pai, em nome de Jesus, eu retiro aquele trauma daquela professora que falou que ele não sabia ler, que mandou ler na frente do quadro. Amém. Vai, voltamos. Então, vamos lá, vamos ler a palavra juntos. Daniel 1:4. Quem que ele fala? Então, nós vamos dominar um povo. O que a gente tem que fazer? Vai lá e pega-os. Pausa. Olha para quem está do seu lado e fala, meu Deus, parece que está me descrevendo. Vai, volta. Versados no conhecimento e que fossem. Então, para a Babilônia dominar, eles pegavam pessoas com todo o potencial que existe e eles ensinavam duas coisas simples. Eu mudo teu jeito de falar e eu mudo a tua cultura. Amém, amados? Uma das formas, o peso que tem. Então eu mudo as minhas declarações, eu mudo a forma como eu falo as coisas. Vou falar um testemunho meu ontem, né? Eu chegando, né, pastor? Eu estava meio cansado esses dias de muita coisa, né? Daí o corpo cansado assim mesmo, daí começa a atacar rinite, coisa, né? Começa aquela luta. Aí eu estava saindo do carro ontem, né, pastor? Fui lá em casa, consegui tomar um banho, graças a Deus. Aí eu fui sair assim, eu já ia reclamar. Essa rinite aqui. Daí eu lembrei que eu faço uma reza agora. Faço a reza lá da casa de Deus, né? Eu fazia muitas vezes, mas agora ensinei para meus filhos. Um pastor que eu amo muito, que é o pastor Cachuna, ele tem uma reza para começar. Ele fala assim, na minha boca há o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de bênção e maldição, de riqueza e não de pobreza, de saúde e não de enfermidade, porque na minha boca há um milagre. Aí eu fui sair, eu ia falar, reclamar da rinite, daí eu saí e falei, estou curado da rinite em nome de Jesus. Amém, amados? Né?
Embora eu já pedi, chorei com o Senhor, mas amém, mas vamos indo. Né? Se eu tiver que ficar com esse espinho no nariz, né, que é o meu, né, que coça o nariz, essas leves momentâneas de tribulação, a graça me basta, não tem problema. Mas a cultura influencia muito, o modo de falar muito. Quem concorda comigo? Né, eu dei o exemplo só para fazer um panorama para a gente ir rapidinho aqui, mas qual é o problema da fala? Além da palavra ser o que tem mais autoridade, que se você quer saber mais, eu começo a série Sacerdócio e Autoridade já na próxima semana, então daí você vem nos cultos, e eu faço isso também para as pessoas quererem vir no culto. Né? Eu faço um spoiler um pouquinho do que vai acontecer. Então, mas, olha que coisa interessante, o seu cérebro, a sua mente, a sua alma, ela não sabe o que é verdade se aquilo é falado para ela. Posso exemplificar? Vou usar o mesmo exemplo que eu uso diversas vezes. Atenção, prestem atenção. Vini, você é um cara inteligente, né? Pastor Vinícius de Jaú está aqui nos visitando, está cheio de amigos visitando. Ó, vou fazer só para você, o povo não precisa participar. Vini, ó, você é inteligente, né? Não pense no Fusca amarelo. Já foi. Esse é o problema da fala. Ela tem um efeito fortíssimo na nossa alma. Amém? Isso é o problema da música, da cultura, dos filmes que você vê. Quem já viu um filme e chorou? Levanta a mão aí, por favor. Não queria te contar, é mentira o filme, viu? Ninguém filmou fatos reais daquele da pessoa morrendo, as coisas acontecendo, né? Ninguém estava na casa dos outros. Não, é tudo mentira. Mas a sua alma não sabe. Você foi exposto àquilo. Estou conseguindo fazer entender? E a cultura desse mundo é corrompida, é caída. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E aí, algumas instruções são dadas pelo apóstolo Paulo quanto a essas condutas. Vai, próximo. Vamos lá. Efésios 5, de 7 a 9, diz assim, leia comigo. Portanto, não sejais, pois outrora éreis, porém agora sois, andai como luz, porque o fruto da luz consiste em... Não, em o quê? Não, o fruto da luz consiste em o quê? Ah, não é alguma bondade, é o quê? Ah, tá, toda bondade, o que mais? Aí eu pergunto, as coisas da cultura, as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vê aí fora, rede social, todo lugar, é tudo bom, né? É tudo verdade, né? É tudo justo, né? Você nunca assiste um filme que você quer que a pessoa separe do marido, né? Que você quer que o bandido ganhe, né? Ou no mínimo você quer que alguém dê um soco na cara de alguém. Isso é tudo bom. Ó, o que Paulo fala pra gente, ó. Não sejais? Vamos um pouco mais fundo que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Amém, amados? É o que ele fala também. Vai, por favor. Olha lá, olha na sequência do texto. Provando sempre o que é. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim, criatura. Fala, nova criatura, né? Para não lembrar da tamanho falando criatura assim, não fala, nova criatura. Você está na luz agora. Você tem que agradar ao Senhor. Olha lá, ó. Provando sempre o que é agradável ao. Aí olha o que ele fala, não sejais. Então eu, como nova criatura, eu devo reprovar as obras das trevas. Amém? Amém? Não deixo passar, não deixo entrar, não tem condições para mim. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Reprovar. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo que se eu não reprovo, eu sou o quê? Olha lá. Olha que coisa teve isso. Se eu não faço uma intervenção, eu sou o quê? O quê? Como? Posso contar uma história rápida? Me lembro uma vez, estava passando perto da Ópera de Arame, ali em Curitiba, dirigindo, vi um acidente de carro, só que eu não conseguia parar, eu tinha passado rápido. Aí fui lá, liguei para a polícia, assim, né, no meu celular, né? Falei, olha, teve um acidente aqui, tal, tem que alguém vir atender alguma coisa, acabei de passar. E o senhor não atendeu? Eu falei, não, mas eu acabei de passar, estou chamando vocês para atender. Mas o senhor não pode fazer isso, o senhor vai ser incriminado. Estou tentando ajudar. Era uma policial, eu me lembro, me deu um maior sermão. Que responsabilidade, que coisa que você dá. Eu falei, mas eu não estou cometendo crime, eu passei rápido, mas estava no outro lado da via, eu estou tentando, vamos vocês lá ajudar. Mas é às vezes assim que a gente fica, deixando as coisas acontecer sem fazer uma intervenção. Não reprova as coisas ruins. Começa a achar que o que é ruim é normal, ou é bom, porque todo mundo está fazendo. Porque isso está dentro da nossa, você fala cultura, porque isso está dentro da nossa. Você é nova criatura em nome de Jesus.
Amém, amados? Paulo fala, não se conforme, não tome o padrão desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vai, próximo, por favor. Ótimo, Colossenses 1,13 diz assim, isso é bom demais. E ele nós? Então não estou mais na Babilônia, eu sou liberto disso. Ele me libertou do império das e nos transportou para o reino do... A nova criatura liberta. Pastor, mas eu posso fazer coisa errada? Eu posso ir para as trevas? Claro que você pode. Tem gente que fala que nem existe trevas, existe ausência de luz, não é isso? Não existe trevas em si. Se eu apaguei a luz, se eu colocar a luz, ela vai. Então eu posso voltar às obras das trevas. A Bíblia fala que é o cão que volta para o vômito, e assim, tem uns exemplos não tão bonitos, mas é o que a Bíblia fala. Então, eu como nova criatura, eu tenho o poder de ser livre. E eu sou livre, por isso que eu posso permanecer na luz ou ir para as trevas. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, saiba se posicionar. Amém? Então, falando de cultura, para falar agora a última parte, que é um grande inimigo, pode passar, Arthur. Eu quero apresentar uma parábola de Jesus. Ela está no Evangelho de Lucas, ela está no Evangelho de Mateus, ela está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos e Mateus é praticamente idêntica a palavra, não altera nenhuma palavra. No Evangelho de Lucas, ela aparece com algumas estruturações, porque o Evangelho de Lucas foi o último a ser escrito, né? Então, às vezes, da palavra, da correção, mas é a mesma história. É a parábola dos solos. Quem conhece? Quem não conhece, vou contar para vocês rapidamente, que eu não vou direto para a explicação, para a gente ser rápido aqui. Vocês estão comigo? Se você participar bastante, eu sou mais rápido. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, culto tem que participar, irmão. Não é uma palestra que eu estou dando, senão eu só daria o meu conteúdo e não me preocuparia com vocês. Mas se eu olhar alguém distraído, eu refaço a fala aqui. Né? Então vai. A parábola é assim, Jesus contou a parábola. Saiu o semeador a semear. Comum para aquele povo ali vindo. Saiu o semeador a semear. E algumas sementes, enquanto ele estava semeando, caíram à beira do caminho. Vieram os passarinhos, né? Uma linezinha assim. A line não. Mas os passarinhos vieram e levaram. A line não está amarrada, que né, nessa ilustração os pássaros são ruins. Mas levaram lá. Né, as sementes. Outras caíram em solo pedregoso, rochoso, tinha um monte de coisa, e elas começaram a brotar, mas depois não tinham raízes, elas morreram. Para eles muito normal, eles viam isso acontecer. Ainda mais o solo de Israel, que não sei se você sabe, o solo de Israel é um solo cheio de pedras. Aí nas estações de chuva, mexe de novo a terra, eles têm que arar de novo, arrancar as pedras, é um solo que tem que trabalhar, é muito fértil, mas tem que trabalhar nele. Né? E depois ele falou, mas outras caíram numa terra, elas cresceram, mas elas não frutificaram. Por que ela não frutificou? Porque as outras plantas abafaram ela. E ela não, eles também conhecem isso aí. É fácil, eu tenho planta lá em casa. Eu tenho algumas árvores que elas não crescem porque elas estão debaixo de outra que sempre faz sombra. Então ela tenta esticar lá um pouco umas folhas, mas não cresce. Eu tenho uma mexeira lá que está anos sem dar fruto. Porque ela fica sempre na sombra, ela não consegue achar luz. Né? Então não consegue amadurecer. As outras abafam. E aí, mais uma caiu em terra boa e deu muito fruto. Aí ele fala alguns 30, 60, 100 por um. Glórias a Deus. Indo para a história, depois os discípulos perguntam, Jesus, nos explica essa parábola. E eu quero usar a explicação da parábola para falar dos prejuízos da cultura. Vocês estão aqui comigo, amados? E o que ela pode fazer. Jesus fala, a semente é a mesma, ela é boa. Agora, a frutificação dela depende do solo que ela cai. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Vamos ler o texto de Marcos, a explicação da parábola, por favor, comigo. Marcos 4,15. Marcos, provavelmente um texto, né? João Marcos que escreveu, provavelmente citado quase o Evangelho de Marcos inteiro por Pedro, né? Então, eu tentei achar o mais simples. São estes os da beira do caminho, né? A palavra foi semeada, começa o versículo anterior. Daí fala, são estes a beira do... Onde a palavra é... Enquanto a... Logo vem... É os da beira do caminho. Aí eu quero usar a cultura e trazer para nós. Vocês estão comigo? A cultura concorre contra nós, contra a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, tem um mover abençoado no Brasil. Quem pode dizer amém? E de verdade, porque tem um mover, tem um avamento, Deus está fazendo, as coisas estão acontecendo. Amados, hoje é meio que até legal ser crente. É ou não é verdade? Claro que é. Mas em geral a cultura, como é que ela vai mostrar num filme, na música, nos lugares, uma pessoa que segue a Deus? É bobinho, ou é feio, ou é... É ou não é verdade? Sim ou não? Ou é se fosse dos meus tempos mais antigos, um beato,
né? A senhorinha já falaram para mim, mas você é tão beato, meu filho. É assim, tão né? Então, ok. A cultura fala contra isso. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Se você pegar o Evangelho de Lucas, que ele explica, ele fala assim, ó, e por que existe essa pressão da semente não cair, nem chegar perto do caminho, ficar à beira do caminho? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, para que eles não sejam, e Satanás faz isso para que eles não sejam salvos. Então a semente nunca chega, tem gente que a semente, ela não consegue chegar na pessoa, nem chegar a semente mesmo na pessoa, por quê? Para que ele não seja salvo. O Todd White, que é um dos que eu traduzo, teve um evento aqui em fevereiro, ele fala assim, ó, 37 anos de idade, ele era roqueiro, meio violento, cara de doido assim, né? Não olhe para algum doido agora, olha só para mim, né? E aí ele falou, ninguém falou para mim de Jesus, porque a forma como ele expressava, da cultura, daquilo que ele comunicava, não deixava nenhuma semente. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? E fala, não vá na igreja que vai virar não sei o quê, não vá na igreja que vai virar um fanático. A cultura vai fazer essa pressão para conosco. Estou conseguindo me fazer entender? Ou vai te distrair, ou vai tirar fora, para que Satanás possa roubar rapidamente a palavra. Ela nem chega a cair naquele lugar, ela fica à beira. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Isso acontece com muita gente? Claro, tem muita gente que não está na igreja, no domingo de manhã agora, ou seja, o dia que for na igreja, outras coisas, porque está distraído com outras coisas, porque a cultura fala, você não precisa ir, você não precisa disso, não tem nada a ver. Distorce, inclusive, a palavra. É ou não é verdade? Ah, não é isso. Então, ok, consegui me fazer entender? Próximo, vamos lá. Marcos 4,16, a próxima, semelhante são estes os... Ok, vou ler uma vez com vocês, porque eu esqueci que estava gravando o culto, eu tenho que falar aqui para aparecer no podcast lá depois, né, quem só escuta. Então, Marcos 4,16 diz, vamos ler junto comigo. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com? Logo a recebem com alegria, mas eles não têm. Sendo antes, eles chegando ou a perseguição por causa da... Logo se escandalizam, largam, saem fora. Esses daqui já mudou. Eles receberam a palavra em algum lugar. Amém, amados? A palavra caiu ali. Só que o solo era rochoso, cheio de coisas que atrapalharam a raiz para que ela aprofundasse. Por que é interessante a gente avaliar essa questão? Vou refazer a leitura, linguagem de hoje, Igreja da Fazenda. Pode ser ou não? Então vamos lá. Semelhante são estes os semeados em solo rochoso, os quais, indo no culto no domingo e ouvindo a palavra e adorando e chorando no louvor, ficaram muito felizes e contentes, fizeram um post, estive na igreja, fiz um story, comuniquei, foi muito legal. Mas eles, não seguindo sua vida devocional, não seguindo em casa com as coisas que deveriam fazer, não criando raiz, porque tinham muitas outras coisas para fazer, muitos outros compromissos. Afinal, minha série deveria ser terminada. Se eu não pegar o episódio dessa semana, estarei atrasado para o futuro. Tendo então pouca duração, eles chegando à segunda-feira, na escola. Tive que entrar no fluxo que estava. Não vou nem falar que eu fui na igreja ou a palavra. Ou em chegando no cafezinho da empresa e com as amigas contando, fui na balada e fiz isso, fui na balada e fiz aquilo, fui não sei aonde estava naquilo lá, acabei não podendo dar sequência na palavra. Mas no próximo domingo, recebe a palavra. Amém? Vocês ficaram com a cara meio chateada? Não entendi. A pressão do ambiente cultural, a pressão do ambiente me faz me sentir inadequado. Vocês estão aqui comigo? O tanto de pedra que é colocado em mim, nesse solo, o tanto de coisa que é colocado, o tanto de informação que a gente tem, não nos deixa receber a palavra e criar raízes profundas. Vocês estão comigo? Amém, igreja? Eu falei que as 3 pregações de cultura não era pregação confortável. Né? Pastor, mas bem no dia da apresentação, não tem problema. Deus vai falar a vida de todos nós.
né? A palavra tem que ser pregada. Vai lá. Então, a pressão do ambiente das coisas, ela muda muitas coisas. Muda. E você não se comporta como deveria. Você recebe a palavra com alegria, mas quando ela é confrontada pelo modo do ambiente externo que eu estou vivendo, eu não quero mais essa palavra. Porque eu vi que na igreja eles não xingam, mas daí eu vou lá na escola, está todo mundo falando palavrão, daqui a pouco eu também estou falando palavrão. A cultura externa me faz me sentir inadequado se eu não pratico ou faço aquelas coisas. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? O solo está cheio de pedra, tem pouca terra para que a palavra possa frutificar. Ela é até recebida com alegria, mas ela não cresce. Vou falar do meu jeito esquisito, mesmo tendo a irmã da moda aqui. Mas eu vou falar o meu jeito, tá? Assim. Se você olhar uma foto minha de 14 anos atrás, quando eu comecei a pregar, você vai ver que eu só emagreci um pouquinho. E minha esposa cozinha bem. Né? Mas foi a única coisa que aconteceu. Eu sou mais magro do que quando eu comecei a igreja aqui, né? A vir para a igreja, a pastorear a igreja. Mas, se você olhar assim, minha cara, minhas roupas, principalmente roupa, meu jeito é praticamente o mesmo. Calça, qual que você usa, pastor? Assim, ó, ou reta ou um pouquinho mais fininha. Quando era mais jovem, usava umas calças cargo assim, mas como minha canela é fina, né? Então, eu sou padrão. Se você olhar assim, você vai ver o pastor sempre com a mesma roupa, pastor sempre... assim, nem mudei muito assim, dá para pegar uma foto minha antiga assim, falar que estava pregando hoje, só vai notar por causa das barbas brancas. Hã? Às vezes é a mesma de 15 anos. Esses dias eu olhei um moletom lá que eu uso, que é o meu de guerra, né, para cortar grama. Daí eu olhei a data do moletom, estava escrito Taça Paraná 2000. Falei, meu Deus, como eu cuido das minhas coisas. Não, mas deixa eu explicar uma coisa aqui, de verdade, sim. E não estou querendo ir contra nada, ok? Contra nada. Mas porque eu sou muito tranquilo com o meu modo de ser, com o que eu acho que é para mim, assim, do meu jeito, eu vario muito pouco. Só que assim, ó, eu já não assisti televisão mesmo. A última novela que eu assisti foi O Clone. Talvez alguns de vocês não tinham nem nascido aqui ainda, nem sabem o que eu estou falando. Né? Quem lembra? Levanta a mão. Se conseguir levantar a mão, né? Amém. Tem uns que já faz tanto tempo. Então, mas por que você está falando isso, pastor? Então, eu não me sinto inadequado com as mudanças que a moda tem. Porque eu não sou tão influenciado por isso. Eu não vejo nenhum grande referencial daquele jeito. Eu não vejo nenhuma grande pessoa ou todo mundo reforçando aquilo. Porque o ambiente externo faz isso, sim ou não? Não fica chateado, mas é assim, irmãos. Até esses tempos aí era todo mundo com as calças, tipo, né, grudada por dentro da pele. Tipo minha segunda pele que eu uso, minha cirola. Eu sou magra, eu uso cirola. Mas, né, mãe? Eu tenho. Eu não tenho... Dignidade não é um fruto do Espírito, não tem problema. Só o Senhor é digno. Né? Mas eu vejo os irmãos, mas amém, tudo bem, não tem problema. Você acha bonito, eu não estou questionando isso. O que eu estou querendo questionar é o seguinte: entenda a força e a pressão que a cultura faz, te deixando inadequado e o quanto você cede para isso. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Como eu sou muito tranquilo e não deixo muitas coisas, eu não jogo muita pedra para dentro desse solo, porque eu não fico assistindo filme, porque se eu ficar assistindo um filme e o cara é bonito daquele jeito, com aquela roupa, depois eu vejo uma música, o cara está cantando, nem clipe eu assisto do YouTube assim, eu gosto de só escutar a música. Então eu não sei muito qual é a tendência das coisas, então essas pedras não vão cair nesse solo para de alguma forma eu me sentir inadequado. Agora, eu fui num culto de jovens esses dias, eu olhei para o altar, estava todo mundo com as calças largonas, não fica bravo comigo, você que já está de calça larga aí. Mas eu falei, mudou já. Mas eu notei vendo assim o efeito que tem, mas eu olhei e falei, estou igual, estou normal, minha vida segue. Amém? Não estou falando que você não tem que andar na moda, se você pode, ande mesmo, seja bonito, não seja igual o pastor é esquisito, não faça assim. Eu sou peculiar, agora eu vou usar esse linguajar, eu sou uma pessoa peculiar. Né? Mas, e de verdade, pode, muda o guarda-roupa, dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, pode andar na moda, vai. Olha para outra pessoa, fala, anda bonito. Vai, irmã, aproveita agora é a sua oportunidade, fala, né? Anda bonita, né? Anda bonita, né? Joga fora as camisetas de vereador, os moletons de evento esportivo, igual tem diversos lá, né? Ok. Né?
Mas eu consegui me fazer entender, né, no exemplo? Sim ou não? E você sabe que isso acontece. Porque daí você chega num lugar, você está com a calça apertada agora e todo mundo está com a calça larga, não vai demorar muito tempo, você vai comprar uma calça larga. Por quê? Porque a pressão externa do ambiente me deixa angustiado. Amém? Amém? Eu usei o exemplo da roupa, das coisas, mas aplique em outras coisas da sua vida. Não deixe a cultura do mundo entrar. Posso ouvir um amém? Não deixe a cultura do mundo entrar. Amém? Tem diversas coisas, amados, eu que sou cristão, assim, aceitei Jesus em 94, lá no século passado, que para uma geração, e biblicamente também não é aceitável, para alguns lugares do que a gente entende como igreja hoje, Amém? Amém? Então eu não tenho nenhuma angústia em imitar o mundo, pelo contrário. Quem pode dizer amém? Nem você tem que ter, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. As coisas eternas não mudam. Amém? Não estou falando de calça, roupa, não tem problema. Você pode usar. Olha para quem está do seu lado e fala, pode comprar roupa nova, não tem problema. Né? Ó, as irmãs já estão aproveitando. Olha o pastor falando, olha, eu vejo Deus nisso. Vejo, meu Deus, agora sim, né? Ok. A Camila gosta, né? A Vânia, né? Temos até lojas para indicar, né? Comprar roupa nova. Roupa de Deus, lá tem visão de Deus. Não vou fazer propaganda, mas vou falar, né? Mas quando a Camila contou para mim assim das roupas e da cor da roupa, lembra? Você lembra a primeira vez que a gente conversou ou não? Que eu falei, a tendência de todo mundo é preto, coisa escura, tal. E um profeta até me alertou, sei que você usa preto por causa de sujeira. E eu uso preto porque eu sou muito funcional, por causa de sujeira. Porque eu tenho 2 filhos. E quem tem filho sabe que se você põe uma roupa clara, só 10 anos depois eu pude colocar um moletom assim. Quem carrega uma criança no braço, vocês vão ver, vocês que gostam de usar roupa clara, né? Mas ok. Mas eu lembro que a Camila falou isso para mim, ela falou, pastor, Deus deu uma visão de roupas claras, coisas assim, tal. Falei, um profeta me falou, pare de usar preto. Porque de uma certa forma comunica o quê? Depressão. Para você, o profeta até me falou que ele me conhece muito, ele falou, sei que você usa por praticidade, porque ele também viaja. Então deixa eu contar para vocês, por que eu só tinha calça preta um bom tempo e camiseta preta? Porque daí eu era calça azul ou preta e camiseta preta ou cinza. Porque daí quando eu vou para a viagem, eu só pego qualquer roupa que está no armário, ponho e vou embora. Não precisa ficar, não, esse daqui não combina com essa. Né? Então eu fazia por praticidade, mas ele falou, só que comunica depressão. É ou não é verdade? Você já ouviu alguém depressivo usar laranja? Já viu alguém não com depressão? Amarelo. Tô mal, estava por uma roupa amarela, azul, saí. Não combina. Não é verdade? Então, glória a Deus, né? Tem que influenciar de forma positiva em nome de Jesus. Aleluia. Vai, próximo. Um dos últimos, mas também importante. Então, nós vemos que a cultura, ela tem esse efeito de limitar até o acesso da semente. Ela tem também o efeito externo de colocar coisas, pedras e atrapalhar o crescimento da semente. Vocês estão comigo, amados? Mas, olha que coisa interessante. Oi, amigão, tudo bem? Tudo bom? Você está bem? Deixe vir as minhas crianças, pois delas é o reino do céu. Né? Não as impeçais. Hã? Foi mostrar roupa clara. Tá bonito, amigão. Tá bonito, tá estiloso. Olha que interessante aqui. Vamos ler? Vai. Marcos capítulo 4, 18. Os outros, já não é igual, tá? Os outros, porque os 2 primeiros são muito parecidos. Não deixam a ação da semente morrer e nem criar raízes. Amém, amados? Agora, os outros, semeado entre os, são os que? Ótimo. Mas os outros já é diferente. Olha o que ele fala. São os que? São os que? Ouvem a palavra, mas aqui não fala que eles receberam, hein? Quando ela recebe, o que aconteceu com a palavra que recebeu? O que ela quis fazer? Criar o quê? A palavra foi recebida, quis criar o quê? Raiz. Mas o ambiente externo não permitiu. As pedras, as coisas que foram colocadas. Vocês estão comigo aqui? Sim ou não? Sim, eu vou falar umas coisas meio fortes, depois não fica chateado, mas é verdade. Vocês estão comigo? Tá, agora essa aqui não, ó. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a
Mas a fascinação dá. E as demais? Opa, o quê? O que elas fazem? Sufocam o quê? Sufoca a palavra. E como ela fica? Até cresceu, só que ela não frutificou. Ela não enraizou a ponto de tirar os nutrientes do solo e frutificar. Por que você está falando isso, pastor? O Satanás não pode pegar se você está em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O salmista fala, ele dará a ordem aos seus anjos a nosso respeito. Depois no Novo Testamento fala, Satanás está ao derredor. Ele não está nem ao redor próximo de mim, que não pode me tocar. Eu sou santo. Amém, amados? Não pode. Não tem legalidade para isso. Sou luz, ele é trevas. Luz prevalece sobre as trevas. A gente às vezes dá mais crédito para os demônios que eles nem têm. Se você não der legalidade, amém? Amém? Ele já sabe o fim dele, derrotado. Né? Só que aqui a cultura me apresenta algo interessante. O quê? Ele pode me roubar nem deixando eu chegar, ele pode me atrapalhar no processo enquanto eu estou para eu não ter raízes. Eu me alegro, mas depois ele me persegue e eu saio. Até em Lucas ele fala assim, quando ele descreve essa palavra aí, ele começa a falar, na última ele fala aquele que persevera. Amém, amados? Ou seja, o primeiro estava tendo raiz, mas já largou, se alegrou rápido, mas na segunda-feira já ficou ruim. E aqui ele fala de alguém que, leia lá comigo, pô. Outro semeado entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Mais o quê? Opa, mais o quê? Não entendi, mais o quê? Os cuidados do mundo. Cuidado não é coisa ruim, quem concorda comigo? Sim ou não? Vou trazer aqui para nós. Tem coisas que a cultura vai me apresentar que não são más. São cuidados que a gente deve ter. Mas saber o que a gente coloca como prioridade. São cuidados que deve ter. Quantos dias tem a gata mesmo? 43 dias. Vai ser apresentada hoje, a nenê. Tem certos cuidados que a mãe tem que ter. Não tem que trazer muito antes mesmo, né? Cuidou de algumas coisas, estava muito pequenininha, no meio da galera. Amém, amados? São cuidados, mas tem 43. Tem uma mãe com uma criança de 43 dias que está trazendo na igreja para quê? Para apresentar a criança, para consagrar a criança diante do Senhor. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Hoje está frio ou não está? Tá. Os pais tinham uma desculpa lícita de cuidado de não estar na igreja? Sim ou não? Sim. A cultura começa a me colocar cuidados que são lícitos e corretos, mas que podem concorrer com a palavra. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? A gente tem que trabalhar, quem concorda comigo? Tem que trabalhar. Paulo fala até na Bíblia, Novo Testamento, quem não trabalha, que não coma. Amém? É assim que fala a palavra. Então, já vou avisar. Né? Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, das coisas que eu posso ter com a riqueza, das coisas que eu posso conquistar, das coisas que eu posso fazer. Né? E as demais ambições que a gente tem, que podem até ser lícitas, ninguém está falando aqui que não é, mas ele fala que no momento que ela começa a concorrer com a palavra, ela vai tornar o quê? A palavra infrutífera. Uau! As coisas desse mundo, o conhecimento desse mundo, o poder da cultura desse mundo, podem vir a tornar a palavra infrutífera. Posso falar um pouquinho disso? Bem rápido. Por favor, me entenda com sabedoria, entenda o que eu vou fazer. Se alguém fizer um corte, pode me prejudicar, né? Da forma como eu vou falar. Mas eu quero explicar algo aqui rapidamente para vocês. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Sim ou não? Quanto menos coisa existe, mais fácil de eu receber a palavra. O próprio Jesus disse assim, recebe, quem não receber o reino como uma criança, não entrará no reino dos céus. Sim ou não? Se eu chegar ali para meus filhos agora, irmãos, pegar eles da infantil, pegar na mão deles assim e falar, filhos, nós estamos indo para o Japão agora. O que eles vão falar? Eba! Sim ou não? Sim ou não?
Bom, não tenha dúvida, irmão. Se eu chegar ali, eles vão falar, oba, né? Se eu entrar no carro, eles vão acreditar que eu vou de carro. Vão ou não vão? Ou vou levar para o aeroporto, é ou não é? O jovem até acordou, nós vamos para o Japão. Agora, se eu pegar na mão do Antônio e falar, Antônio, nós vamos agora para o Japão, você vai acreditar, Antônio? Você vai. Sabe que é o seu pastor. Mas o que você vai pensar? Não, me fala o que você vai pensar. Os cuidados. Mas o transporte, e quem vai pagar? E tem visto, e eu posso entrar, e eu não sei o que, e eu não sei o que lá, e eu não sei o que lá, e nem sei o que. E a palavra que tinha o poder criativo de fazer todas as coisas se torna. Aí o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, usa uma pessoa, porque Deus sempre usa uma pessoa para te dar uma palavra e falar, sua vida vai mudar, estou vendo a transformação, estou vendo a mudança, estou vendo as coisas acontecer, mas... Sabe por que o Antônio listou diversas coisas dessa? Porque ele é culto. Não fica bravo comigo. E igual eu falei, agora eu vou falar coisa perigosa. Porque ele é culto. A cunhada dele mora no Japão. Ele sabe que ele não pode ir no Japão de uma hora para outra, que a viagem é diferente, que essas coisas são assim, que não é assim. Quanto mais informação de cultura eu tenho em mim, quanto mais pedra, quanto mais coisa eu coloco, quanto mais cuidado eu tenho, é mais difícil de eu receber a palavra e ela se tornar. Sem maldade, não estou criticando, não estou falando isso, você não deve permanecer assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O evangelho é mais fácil de chegar e de mover de forma rápida em uma pessoa culta, inteligente, que tem doutorado, mestrado, fez um monte de coisa, outras coisas, ou numa pessoa que, perdão, precisa me responder. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Olha o solo. Quanto mais limpo é o meu solo, na maioria das vezes, uma pessoa muito culta e muito... Sabe quando que ela entra, ela começa a frutificar? Eu não estou dizendo que ela não obedeça a palavra, não respeita a palavra, não vai... E que eu vou te falar para você, quanto mais culto for, mais vai chegar em Jesus. Esse dia eu mostrei para meus filhos, o QI mais alto do planeta falou, sou cristão agora, estudando, verificando. Por quê? Porque o cristianismo é a religião, né? Falar que não estou falando de religião, mas falando em termos de religião, amém, amados? Do religare, né? Que vem do latim de religião. Por lógica, você vai pensar, bom, o cristianismo é a religião, digamos assim, não gosto de falar religião, mas né? Que... Num geral, aqui, se você é inteligente, você vai falar, é melhor, por quê? Se tiver um governante que não é cristão, ele vai ter outras coisas, vai perseguir alguém, vai vetar alguém. No cristianismo, o bem é amar a Deus de todo o seu. E o próximo como em vez de odiar o seu inimigo, ao invés de você leva um tapa numa cara, você dá. Se pedir a capa, você dá. A túnica, se pedir para andar uma milha, você anda. Então, por lógica, é claro que eu vou virar, e muita gente é assim, amados, super inteligente, tal, e vem para a igreja, e aceita Jesus e anda, mas dificilmente consegue dar fruto, porque tudo que Deus fala, tudo que acontece, puxa, mas quem comprou a passagem? Será que ele conseguiu no meu nome? Ele não estava com meus documentos, eu não tenho visto para aquele país. Quem vai pagar? Como é que as coisas vão acontecer? Estão comigo? Aí um vem aqui, não sabe nada, acabou de chegar, o pastor fala, acredita. Fala porque Deus falou, direcionou uma palavra profética, algo que nem é para ele. O pastor está profetizando, né? E a palavra está solta no ar, ele já abraça, pega, né? É minha, daqui a pouco vem aqui, está transformado, e o outro está aqui há 10 anos. Mas que coisa estranha. Mas geralmente esse culto só começa a frutificar na maioria das vezes. Quando tudo que ele tinha, e quando ele se dá conta que tudo que ele fez, e as concorrências, e os prazeres, e as vontades, e as fascinações não levam a... Não chegue nessa estação em nome de Jesus. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Quanto mais cultura do mundo eu acumulo dentro de mim, maior é a chance delas concorrerem com a palavra. Principalmente no que diz respeito ao quê?
frutificação. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? De verdade? Então não tenho problema com leitura, irmãos, eu não tenho problema com estudo, eu não tenho mesmo, eu falo, eu não tenho mesmo. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, não tenho problema. Meus filhos assistem filme, só que eu sou loucão. Eu levanto no cinema, né, pastora? Quando está com mais gente, vamos orar, vamos selar a mente de todo mundo aqui, dessas coisas, desse filme aqui, meta a mão na cabeça das crianças e assiste aí. E depois eu falo, isso aqui era quem? Quem quer a tipificação disso aqui? Quem quer esse negócio? Eu exponho a cultura, eu trago a luz. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Mas tem coisa que eu falo, isso nós não vamos assistir. Isso nós não vamos fazer. Isso passou a minha medida. Amém, amados? Passou a medida. Consegui fazer entender? Todo mundo tem sua dieta autorrestritiva. É bíblico, está lá em Paulo falando, ao atleta que se prepara, também nós. Né? Para as corridas humanas, para um prêmio humano e a gente para o prêmio espiritual que a gente vai ter. Então tem a porção. Consegui me fazer entender de verdade nisso? Sim ou não? Cuidado. Eu sei quanto é difícil. Eu sou muito racional, muito racional. Como é que eu fui batizado no Espírito Santo para falar em línguas? Posso contar isso ou não? Né? Eu conto isso porque isso é um testemunho e é verdade. Graças a Deus eu nunca tinha ouvido, ninguém me falou existe dom de línguas e as pessoas falam em língua estranha. Porque se me falasse eu já ia falar, é louco. Isso é coisa de gente louca. Então, quando eu fui vi umas coisas sobrenaturais, eu desci de uma... Eu fui num acampamento, vi umas coisas sobrenaturais, levei meus amigos da escola para uma vigília, eles nem sabiam o que era vigília, mas foram, né? Obrigado. Uns se converteram, outros não. Um solo era bom, o outro não era, mas foi. A experiência gerou. E o meu foi assim, eu fui para uma fila, tinha um... Isso eu já era... Olha como eu era uma pessoa, né? Pelo menos tinha alguma coisa de lógica. Eu vi uma fila dentro da igreja, com todo mundo indo. Fila, se tem fila e é de graça, deve ser coisa boa. Né? Diga Camila, né? Aí entrei na fila, fiquei lá, eu e o meu outro amigo que estava, eu numa fila e ele na outra. Ele, o que a gente vai fazer aqui? Eu sei lá, os caras estão orando pelos outros, vamos receber oração, não. Já viemos, né? Já viemos, já oramos lá em cima, agora vamos orar aqui embaixo também. Deus é Deus de monte, Deus de vale. Né? Aí eu fui lá, o cara colocou a mão na minha cabeça, ele falou, adore a Deus, meu filho. Comecei a adorar e comecei a orar em línguas. Aí eu chorava, falava pro meu amigo, cara, você está louco, o que aconteceu? Eu chorava e não sabia explicar. Acho que Deus falou assim, eu não faço isso aí com ele. É tanta pedra aí, irmão, que não vai frutificar nunca. De verdade. Caí na unção assim, ó. Eu fui cheio de Espírito Santo, eu fui cair na unção a primeira vez com 10 anos depois, porque era tanta coisa que eu tinha de teologia, de coisa, eu via a galera cair na unção, eu falei, isso é demônio. Isso aí tem coisa que não tem. Isso é... As pedras. Né? Isso, graças a Deus, é uma coisa que eu me movo muito bem, eu e a pastora. Mas imagine, quem vê eu me movendo, nem imagina o sofrimento que foi para acontecer comigo. Ser cheio. Estou conseguindo fazer entender? Quanto menos tem, quanto mais limpo é o solo, melhor. Estou falando para os jovens agora, ó, os novinhos, assim, como minha amiga que tem 12 anos. Né? Deixa o solo limpinho aí. As gatas, né, Aninha? Hoje tem até batismo. Você já é mais velha, Bru, você já é mãe de uma gata. Já, né? Deixa o solo limpo. Vamos para o último? Estou acabando a mensagem, vai. Próximo. Consegui me fazer entender? Por isso que você vê pessoas super inteligentes, super dotadas, dentro da igreja e outras coisas, mas que não conseguem o quê? Frutificar. Ela até fica e ela permanece ali, mas ela nunca dá. E Jesus nos chamou para dar. E frutos que... Vai, próximo. Estou quase acabando. Perdão, até passei mais do que eu imaginava. Vai. Qual é a terra que tem frutificação em grandes proporções? Marcos 4:20 diz, os que foram... Opa, vamos lá. 2 fatores para analisar. Ouvir. Quem tem ouvidos naturais para ouvir, ouça no seu coração. Porque eles tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham olhos, mas não viam, e endureceu-se o seu coração e perderam o tempo da visitação. Estou citando um texto bíblico. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso que a gente faz aqui, ó, todo culto. Para 1 minuto. Escute. Você tem tua audição normal, mas também tem os sentidos espirituais. Os mesmos, porque o mundo natural foi feito a partir do espiritual. Está na Bíblia também isso. Amém, amados? O mundo que se vê foi feito a partir do mundo que não se vê. Então, você tem o sentido espiritual. Se você não treinar, nós que somos músicos,
estamos acostumados com música, meu ouvido é treinado. Se alguém desafinar, eu vou saber que desafinou. Se alguém colocou uma nota fora do tempo, porque eu conheço as notas, eu sei como elas têm que andar em harmonia. Não é assim? Tiago, Luke, todo mundo que é músico. Se você nunca treinou o ouvido, você não vai saber. Você só fala, tá alto e tá bonito o som, mesmo quando não tá. Amém? Então vai. Então, olha lá, os que foram semeados em boa terra são aqueles que... Opa! E o que acontece com quem recebe? Ok, então tem uma semente, tem uma terra. Já entendemos. Quanto mais eu encho essa terra aqui de pedra, de outra coisa, de outras, pode me prejudicar na palavra. Mas o que é vamos falar da palavra agora e vamos falar da terra? Para a gente fechar? Posso ou não? O que é a palavra? Ou a semente é a palavra. É a semente do reino, a palavra do reino, descrita nesses 3 evangelhos. Vai, próximo. A semente do reino, João 6,66. E o que é a palavra? O Espírito é o quê? E a carne? As palavras que eu vos tenho. A palavra é Espírito. Porque Deus é Espírito e a palavra ou verbo na tradução se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra que criou todas as coisas é quem criou a nova criatura, nós. Porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Porque Cristo habita em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Amém, amados? Juntando os textos. Por que você está falando isso, pastor? Então, a palavra de Deus é uma palavra espiritual. Embora ela esteja escrita num livro normal. E a Bíblia não é um livro normal, ela é um livro Se ela não fosse um livro espiritual e as palavras não fossem espírito, por que ela é proibida em mais de 50 países? Por que tem que proibir ela na escola? Por que tem que proibir ela em alguns lugares? Por quê? Se ela é só um livro. Se é só um livro, deixa que leia. Mas quando você lê aquelas palavras, principalmente em voz alta, ela é viva, eficaz para separar. Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender? Então, a palavra de Deus é espírito. Aí agora eu quero transformar todo mundo em terra boa, em nome de Jesus. Transformar todo mundo em terra boa, em nome de Jesus. Transformar todo mundo em terra boa, em nome de Jesus. A palavra, por conhecimento ou informação, ela vai entrar na minha mente. Não tem como, mas eu tenho que renovar minha mente para ter a mente de Cristo. Para quê? Para que toda palavra que entre pela minha mente, que a palavra é Espírito, ela ultrapasse a minha mente e entre no meu. Para que ela possa frutificar. Já vou explicar o coração, vamos lá. Olha lá, ó. Pode passar. Gálatas 6,8 diz, antes é o 7, é de Deus a decisão, mas não se engane, homem, certamente que plantares, colherás. Porque o que semeia para a sua, colherá. Mas o que semeia para o, colherá. Opa, então as coisas desse mundo, que são coisas da carne, que são coisas desses séculos, que são semeadas em mim, elas só vão me trazer corrupção. Mas o que é semeado em mim, que é do Espírito, se eu receber no meu Espírito, no meu coração, porque se eu receber num solo rochoso em outras coisas, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Deixa eu sempre ficar na prática, que é a melhor coisa. Quem depois que veio na igreja, começou a gostar mais das coisas de Deus? Você fez uma oração, entregou a vida para Jesus, aí você vai ler a Bíblia, agora você gosta da Bíblia, agora a Bíblia fala com você. Antes ela não falava nada, sabe por que ela não falava nada? Porque o solo era beira do caminho, nem tinha nada de espírito ali, não tinha como ela falar. Mas uma vez que eu declarei com meus lábios, alguém me conduziu numa oração, ou eu fiz uma oração para Jesus, dando a legalidade para isso acontecer, mesmo que tenha alguém me convertido ou não, só falei, Deus, fala comigo, algo acontece, e vocês estão aqui? E me abri para as coisas do Espírito. Quando eu venho para a igreja, eu não tenho que estar preocupado em receber no meu intelecto, eu tenho que estar preocupado em receber no meu. Ela vai passar pelo meu intelecto? É óbvio que ela vai passar pelo meu intelecto. Eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Mas muitas vezes as pedras, irmão, te impedem de viver algo. Os cuidados, não seja assim em nome de Jesus. Venha apta o que Deus falar, eu quero receber. Tire todo julgamento das coisas. Claro, se não for de acordo com a palavra, julgai conforme a reta justiça. Se eu não pregar a palavra, você pode dar uma bica, nem venha mais. Se eu começar a não pregar a Bíblia, querer inventar uma outra coisa, saia fora. Nem eu vou fazer isso, né? Eu mesmo saio da minha própria igreja se eu fizer isso. Né? Vai ser a primeira vez que eu não vou estar num culto que eu preguei. Daí. Não, mas não tem como. Conseguiu me fazer entender de verdade? Não deixe a cultura te concorrer. Amém?
Amém? Pais de jovens, cuidado com a cultura que a gente põe para dentro de casa. Cuidado com as pedras que você vai jogando. Cuidado com as ervas daninhas que você vai plantando, que depois se torna uma palavra. Que depois se torna uma palavra infrutífera. Eu não sou contra as pessoas estudarem e adquirir cultura. Tem que estudar, posso ouvir um amém? Mas que faça isso antes iluminado pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque se não tiver, vou contar uma cultura americana que é muito comum. Eu tive lá no Cefenai, um seminário americano, que lá você faz os créditos para a universidade. O que a Renata, a irmã que me atendeu lá, ela falou, pastor, sabe o que é muito normal aqui, porque a cultura está muito corrompida? Os pais, antes de mandar o jovem para a universidade, eles mandam eles para cá para que eles sejam cheios do Espírito. Para quando as coisas vierem, discernir espiritualmente. Porque às vezes você não prepara com um encontro com Deus e joga no ambiente da cultura e tudo que é enfiado na cultura vai te atrapalhar. Sim ou não? Eu consegui me fazer entender disso, sim ou não? E às vezes, amados, são coisas que são, aquelas coisas assim, ó, eu dei o exemplo da mãe ali, porque no outro culto de manhã tinha 2 pessoas que estavam aqui, 2 famílias que estavam aqui ontem, até às 11 da noite, e eles trouxeram seus filhos pequenininhos aqui, até fiquei com um no colo que ele estava querendo pregar, né? Daí fiquei com ele aqui passeando, e eu falei, eles tinham tudo de forma lícita para não vir no culto, só que é assim que começa. Eu não venho cultuar porque está difícil, porque meu filho é pequeno, que outras coisas. Mas você vai no shopping com o filho, você vai no mercado com o filho, você vai não sei aonde com o filho, mas os cuidados concorrem com a palavra. Aí é que está o grande detalhe, porque a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o... E a sua? Ó, a Camila está ali, o João vai vir no outro culto? O João vai vir, mas acabou a criança, curada, graças a Deus. Oramos e a Gigi foi curada, quem pode dar glória a Deus? Falaram que ela ia ficar 14 dias no hospital, nós decretamos que ela não ia, ela já está em casa. Tiveram que fazer exame, ninguém acreditou, né, Camila? Esse cura é bom demais. Graças a Deus. Amém? Cá está aqui também, né? Graças a Deus, foi oração, foi tempo. Alguns é rápido, uns não, mas a gente crê do mesmo jeito. Né? Então, vamos colocar de pé? Pô. Tem mais um acho, Arthur, não tem? Tem, ótimo. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois, e tende... falsos profetas, a cultura desse mundo, as coisas são colocadas, os outros espíritos, quando ele está falando de coisas espirituais, porque maior é aquele que está do que aquele que está, você é nova criatura. As coisas velhas já, tudo se fez novo. Vamos orar? 2 orações então. 2 não, agora só uma, que já oramos entregando a vida para Jesus. Então tenho certeza que a palavra que eu preguei já caiu no solo bom. Mesmo para quem está visitando pela primeira vez. Quem está visitando pela primeira vez e fala alguma coisa de Deus falou comigo, levanta a mão aí para testificar. Glória a Deus. Porque eu vou contar para vocês, se eu não tivesse feito essa oração, talvez não teria o efeito que teve. Que uma vez que eu declaro com os meus lábios, eu dou autoridade para essa casa aqui, ó, para Deus fazer. Amém, amados? Use a palavra, declare a palavra. Quero orar. Vamos fechar nossos olhos? Quero pedir para os líderes me ajudem aqui, nós vamos orar rapidamente com as pessoas, rapidamente mesmo, porque eu passei aqui do horário. Mas eu preciso orar. Em que sentido, pastor? Muita concorrência de coisas boas, não estou falando coisas ruins, vocês estão aqui comigo, amados? Com os cuidados desse mundo. O Senhor fala, não preocupe, não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo comer, pelo vestir, amém, amados? Pelo morar, porque Deus sabe as suas necessidades. Não deixe essas coisas concorrer com a palavra, em nome de Jesus. Tem dia de trabalhar e tem dia de descansar para buscar Deus. No descanso que a gente é abençoado, que as coisas multiplicam. Amém? Se essa palavra nisso fala com você dessas coisas, ou pastor, sou muito intelectual, sou muito... É mais difícil mesmo, eu sei. Vamos pedir para Deus fazer alguma coisa. Vamos limpando. Em vez de dedicar tantas horas com outras leituras, inverte um pouquinho por um período de tempo e dedica lendo a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, você vai ver o que pode acontecer. Amém, amados? Eu estou um tempo sem ler muitos livros, porque doutrina da igreja eu preciso estabelecer, só vou ficar com a palavra. Eu nem fico escutando outros pastores, não estou escutando muito outros cultos, que eu preciso receber do Senhor as coisas que são para nós. Então, se tem coisas que estão concorrendo com você, vamos orar? Para quando uma palavra for liberada e você sentir no Espírito, é para você, que tem vezes que acontece, você sabe. Vem uma palavra e fala, é para mim, daqui a pouco começa as pedras. Ah, não, mas isso aqui, começa as outras árvores a fazer sombra, você, não, acho que não era eu, não tem nada a ver comigo. Aí foi. Quando
Quando eu estava ali parado no meu tempo de descanso, a palavra que o Senhor me deu é: eu vou acelerar as coisas. Então eu já creio que tem a ver com a palavra. O solo vai receber a palavra bem e vai frutificar. 30, 60 e a 100 por um, sem demora. Vamos orar? Pai, eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer e traz transformação na vida das pessoas. Mesmo aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós estamos aqui para servi-los, ó Pai. Vocês precisam de uma oração, de um cuidado, de um pedido de oração. Nós queremos dar liberdade, ó Pai, estão no ambiente da tua casa e eles são a tua casa, para que nós possamos contribuir, concordar em oração, ligar, como a palavra diz, que o que ligavos na terra seria ligado nos céus, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos, se eu tenho a ti, eu tenho tudo? Amém? Pai, glória a Jesus. Você precisa de oração? Vamos aqui para frente, vamos orar juntos em nome de Jesus?